E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Gente, estava pensando aqui, o fim do mundo sempre nos motiva a fazer coisas boas, já percebeu? Nos filmes é muito comum isso, né? Vai ter o fim do mundo, então o cara corre para pedir perdão pro pai, o cara corre para se reconciliar com a família. É muito comum nessas histórias de filmes catástrofes a gente ter aí essa reconciliação entre famílias e casais e tudo mais. Essa pergunta, né? Se você soubesse que o mundo acabaria amanhã. Não sei, na minha adolescência a gente falava muito disso, né? O que você faria? E geralmente a resposta é permeada por coisas bem estranhas, né? Já viu? Na minha época assim, tipo, eu lembro uma vez eu respondi, sem brincadeira, gente, eu não era crente, tá? Mas também se eu fosse crente, eu não sei se eu responderia de maneira muito diferente naquela época. Mas eu respondi assim, cara, se o mundo fosse acabar amanhã, velho, eu ia invadir o shopping. Tipo, invadir o shopping, cara. É o pensamento de um piá de 12 anos, né? Invadir o shopping, cara, ia... Mas, enfim, né? Já vi pessoas respondendo, cara, eu ia tomar todas, eu ia sair por aí, fazer sexo loucamente e tal. Enfim, a pessoa falou de maneira mais estúpida, mas a gente, às vezes, né? Mas o fato é, gente, e muitos cristãos pensam isso, né? Se Jesus voltasse amanhã, é uma pergunta que é feita constantemente por alguns cristãos. E se Jesus voltasse amanhã? Então, essa expectativa pelo futuro, né? Ou pelo fim, de alguma forma, às vezes nos assombra, às vezes nos motiva. Mas o fato é, gente, que essa pergunta, né? O que eu faria hoje se soubesse que amanhã morreria? O que eu faria hoje se soubesse que amanhã Jesus voltaria? Né? Para abordar aqui tanto crentes como não crentes. Para nós que somos cristãos, as duas perguntas são plausíveis e as respostas podem ser... Não, isso realmente pode acontecer. Nós podemos morrer amanhã e nós cremos na parousia. Jesus pode voltar amanhã, né? Mas a gente queria ter essa certeza, parece, né? Eu queria ter aquela certeza porque se Jesus voltasse mesmo amanhã, cara, eu ia fazer uma parada, aí eu ia tentar reconciliar. Não, gente, nós não precisamos ter, aliás, a gente precisa ter certeza e essa certeza vem por meio da fé, mas parece que as pessoas querem um sinal concreto, né? Tanto que a gente está toda hora aí caçando nos telejornais sinais da volta de Cristo. Somos fissurados, né? Somos mais caçadores da parousia do que de fato discípulos do reino. E isso faz toda a diferença, né? Nós temos a certeza por meio da fé que Jesus vai voltar. E temos a certeza por meio da biologia que vamos morrer, né? E a vida é mortal. Então é interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta a Tessalonicenses, tem uma ali, a carta é permeada por essa expectativa da volta de Jesus, né? E é interessante que no capítulo 4, quero ler com vocês aqui na NVI, Paulo está falando, né, como é que a gente vive para agradar a Deus. Bem, ele vai falar, né, no capítulo 4, vivam em amor, a vontade de vocês a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, tá? Amem os irmãos. Olha só, gente, o versículo 11, olha o versículo 11 do capítulo 4. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Lembra que eu fiz o vídeo lá falando sobre uma vida medíocre? Pois bem, olha o apóstolo Paulo aqui falando de uma vida comum, tá? De uma vida na média, tá? Viver acima da média é coisa do mundo, né? Nós somos convidados a viver uma vida na média. Esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Com base na segunda carta, no capítulo 3, especula-se que alguns irmãos e irmãs já não estavam vivendo mais trabalhando, estavam vivendo de doações, porque não, Jesus está voltando, gente. Então vamos aqui, vamos ver essa comunidade aqui e alguém sustenta a gente aí porque a gente está esperando Jesus voltar, né? Então há quem diga né, com base na segunda carta, talvez alguns irmãos ali de Tessalônica estavam ali, Jesus vai voltar mesmo, vamos ficar aqui sentados esperando, tendo essa vida monástica porque Jesus já está voltando. E não, trabalhem,
Esforcem-se, inclusive lá no capítulo 3 da segunda carta, se não trabalhar não vai comer, né? E aqui Paulo está dizendo, gente, vivem uma vida tranquila. E é interessante que essa vida tranquila que Paulo está pedindo para a gente viver aqui, trabalhando para não depender dos outros, né? Para ter a subsistência, aquela coisa. Lembrando que Paulo não é contra você depender, né, dos outros, né? Por exemplo, o próprio obreiro é digno do seu salário e tal, tanto que o obreiro trabalha. Claro que tem obreiro que é meio vadiozão e tal, e só quer receber o salário e não quer, né? E não prepara nem direito uma pregação. Existe, isso é claro. Mas Paulo não é contra o obreiro viver, mas ele mesmo fala, ó, gente, até pro povo de Tessalônica, né? Não, eu até trabalhei para não ser pesado para vocês. Lembrando que isso não é uma prática, que é uma lei que Paulo impõe, porque até oferta dos filipenses ele mesmo aceitava, tá? Mas para algumas igrejas, Paulo já conhecendo o pessoal, Paulo trabalhava ali para a galera não ficar, vou imitar Paulo e também não vou trabalhar, né? Não, trabalhem, vivam suas vidas, mas vivam suas vidas ordinárias, vivam uma vida tranquila, né, trabalhando com as próprias mãos, sabendo que Jesus vai voltar, tendo a certeza da volta de Jesus, e por isso santifiquem-se, por isso amem uns aos outros, por isso, sabe, viva sua vida tranquila, mas nessa dimensão do reino de Deus que já está entre nós, e isso obviamente traz uma diferença para a nossa vida, tá? Depois Paulo continua no capítulo 4 aqui. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, né? Ele fala das pessoas que já morreram e tal, fala nós que estivermos vivos vamos ser arrebatados, né? Vamos nos encontrar com os mortos e tal, e que a gente não precisa saber os tempos, né? Quando isso vai acontecer. O que a gente precisa saber precisamos ter uma vida em santidade, precisamos viver a nossa vida, trabalhar. A gente precisa entender que a nossa vida, se nós realmente tememos ao Senhor, procuramos ter uma vida santificada, né? Estamos aí nesse processo de santificação, nesse processo de morte do velho homem, que não acontece aqui, nem vai acontecer, mas a gente está tentando e está matando, né? E a gente crê nessa efusão do Espírito Santo que é derramada sobre nós. Então a gente vive nessa dinâmica do Espírito, só que viver na dinâmica do Espírito é encarar a segunda-feira, é ter o seu trabalho, é estudar, sabe? A gente deve pautar a nossa vida, né, pela volta de Jesus. E o que é pautar a vida pela volta de Jesus? É viver tranquilamente, é viver de maneira honesta, é amar os outros, porque dessa maneira vamos testemunhar o Evangelho. Dessa maneira, algumas pessoas dizem que têm dificuldade em evangelizar. Cara, eu tenho muita dificuldade em evangelizar. Pois bem, evangelize com a sua vida, né? Evangelize com o seu testemunho e obviamente esteja preparado também para quando precisar falar uma palavra que seja uma palavra bíblica, né? Só que talvez você não tenha as habilidades, as habilis para chegar e puxar o papo e pegar o gancho e já fazer o evangelismo e tal, como muita gente tem. Não, talvez você seja quieto, mais na sua, aquela coisa toda. Mas de alguma forma, se você é um cristão genuíno, isso vai vazar na sua personalidade, isso vai vazar na sua prática, isso vai resplandecer na sua prática diária. E aí talvez as pessoas até te perguntem, poxa, tal, não sei o que. E aí é bom que você esteja preparado para responder a razão da sua fé. Tá bom, gente? É só isso. Estava pensando aqui, enquanto lia Tessalonicenses capítulo 4, realmente é isso, viver uma vida para a glória de Deus, ter o seu trabalho para a glória de Deus. Então se prepare, estude, busque uma profissão, sabe, busque, né, descubra a sua vocação e seja qual for o que você foi chamado para fazer, faça para a glória de Deus, seja o melhor naquilo que você for fazer, né? E aí a gente, né, podia falar um pouquinho aqui sobre a vocação em Lutero, sobre a vida corandio, a vida diante de Deus. Inclusive tem um vídeo aqui falando sobre a vida diante de Deus também, tá bem legal. Mas a gente volta para falar um pouquinho sobre vocação em outro momento aqui, tá bom? Vocação segundo Lutero. Um abraço, se você gostou desse vídeo, né, dê aquele joinha. O joinha ajuda a espalhar o vídeo pelo YouTube. Se você gostou dessa reflexão, inscreva-se no canal, porque toda quarta-feira a gente tem um vídeo novo aqui. E sexta-feira tem indicação de livro. Valeu, gente. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo, se Ele quiser e assim permitir. Valeu.